Boa noite. O partido ADI apresentou hoje uma denúncia pública à Procuradoria-Geral da República sobre alegados atos de corrupção que envolve o ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, incluindo alguns responsáveis da direção das pescas. Em causa está, entre outros assuntos, o acordo assinado entre o governo santomense e uma empresa espanhola sobre a exploração pescatória em São Tomé e Príncipe. O partido ADI fez a denúncia esta tarde à Procuradoria-Geral da República contra a Direção das Pescas, alegando a existência de corrupção com o envolvimento do Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas. Nós viemos apresentar uma denúncia pública, tendo em conta que nós temos em mãos documentos que provam que há fortes indícios de práticas de crimes de corrupção. Nessa perspectiva, tendo em conta que o diretor das pescas, o seu assessor, mas alguns staff do Ministério das Pescas, criou uma sociedade que emite licenças, cobra faturas e que o ministro viajou às expensas de uma empresa privada, assinar um acordo, um protocolo de cooperação das pescas e privilegiou, de certa forma, esta mesma empresa. Então nós entendemos que há aqui atos que são ilícitos. E é nessa perspectiva que o partido ADI apresentou esta denúncia ao Ministério Público e sustentamos documentalmente. Os representantes do Partido Ação Democrática Independente levaram debaixo dos braços uma série de documentações, como o Estatuto da Sociedade Sopescocer, formada por 5 pessoas, entre elas o diretor das pescas, o chefe de Departamento de Investigação e Proteção de Recursos Haliéticos e o assessor do Ministro da Agricultura e Pescas. Acordo de parceria entre a Agência Equador e Cipesca, faturas de pagamento de subsídios de viagem, entre outros documentos. O diretor das pescas, o seu assessor, mas outros elementos da direção das pescas, constituíram uma sociedade que esta mesma sociedade negociou com uma empresa privada e esta sociedade, com o aval do Ministério das Pescas, é que concede licenças e o Ministério emite faturas. Portanto, ali uma série de negócios feitos entre pessoas que são responsáveis e que ao mesmo tempo são interessados em obter proveitos numa sociedade comercial. E é nessa perspectiva que nós entendemos que existem claros indícios de atos de corrupção. E esperemos que nos próximos tempos as demarches sejam dadas para que se apure os factos e politicamente entendemos que o ministro deve se demitir. Início Teixeira espera que a Procuradoria-Geral da República haja em conformidade com a lei. Para reagir a esta denúncia do partido ADI, encontra-se nos estúdios o Ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, António Dias. Boa noite, Sr. Ministro. Como reage a esta denúncia? Bom, muito boa noite aos telespectadores. Tendo em conta que hoje se trata do Dia da Família, eu gostaria, digamos, desejar muita paz e felicidade a toda a família de São Tomé e Príncipe. Agora, no que concerne as movimentações políticas do partido ADI, eu quero felicitar o partido ADI pelas iniciativas, porque há muitas questões que eu também que eu desconhecia, inclusive só ontem é que eu tive informações, e muitas informações. Agora, no que concerne ao acordo de pesca, para dizer que foi uma iniciativa da Agência Equador, juntamente com a Associação dos Atuneiros de Espanha, que analisaram a questão, a possibilidade de se ter um acordo com o governo santomense. E São Tomé e Príncipe já tem outros acordos. Tem acordos com a União Europeia que data já de muito tempo. E, normalmente, quando a delegação santomense tiver que deslocar para assinar esses acordos, sobretudo com a União Europeia, esta instituição tem estado a assumir toda a logística, o bilhete de passagem, a estadia e tudo isso, porque nós sabemos que, tendo em conta os parcos recursos que o Estado tem. E como prova disto, eu quero dizer que eu tenho aqui em mãos que o ministro do ADI, o ministro do ADI, Agostinho, e o ex-diretor do ADI, João Pessoa, deslocaram-se também em janeiro do ano passado para para discutir protocolos de acordo com a União Europeia. E ali diz que a União Europeia assumiu a bilhete de passagem, assumiu estadia para esses dois governantes no governo do ADI. Foi em janeiro do ano passado.
E quem diz isto, recorre-se ao passado, vai-se ver que todos os acordos assinados, a delegação santomense, normalmente, a outra parte é que assume as despesas. Agora, no que concerne ao acordo com a Associação dos Atuneiros Espanhóis, é preciso dizer que o atum não é um recurso que está no nosso mar. O atum é uma espécie migratória. Como quem diz, pode passar de Santo Tomé, Gabão e tudo isto. E a empresa, a associação, tem necessidade de perseguir, digamos, os recursos migratórios, perseguir o atum. Por essa razão, assina-se um acordo para a concessão de licença, de forma que eles possam, como quem diz, ter acesso à nossa fronteira para perseguir o atum. Podem estar em Gabão, podem passar de Gabão, Santo Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial e tudo isto. Por essa razão, a direção das pescas tratou dessa questão técnica, trocaram várias correspondências e o último draft do acordo levaram para mim, analisei, pedi o parecer do assessor para a área das pescas, disse que juridicamente está conforme, o ministro tem um mandato para assinar este documento, falei da questão do preço, do valor de $50.000 por atuneiro. O diretor das pescas disse que não há nenhum problema, fizeram os cálculos, acordaram, inclusive assinar um acordo de $350.000 para 7 atuneiros, quando com a União Europeia nós recebemos qualquer coisa como 800.000 euros para 40 navios, faz-se as contas. E depois, a equipa devia cá vir, possivelmente, para assinar o acordo. Tendo em conta a agenda subcarregada, solicitou a disponibilidade da parte santomense em se deslocar e que assumiriam todas as despesas. Por essa razão, é que acordamos em deslocar, depois do acordo ter sido discutido, analisado e tudo isto, e a Agência Equador pagou a passagem para o ministro e diretor das pescas, e eles assumiriam as despesas lá. E ainda bem que levei dinheiro do meu bolso. Por quê? Porque estávamos convictos que receberíamos o PRDM para pagar a estadia do hotel, refeições e tudo isso, e eles disseram que não podiam pagar nada lá, que nós tínhamos que receber tudo isso através da Agência Equador, com total transparência. E nós, quando cá viemos, sobretudo o diretor das pescas, que tem a mulher amputada de uma perna e outra segunda perna até corre o risco de ser amputada, encontra-se em Lisboa, pediu uma autorização de permanecer mais uma semana em Lisboa. Assim que chegou, logo deu diligências com o seu serviço, com vista a equipa ter o reembolso da despesa feita. E foi assim. Agora, eu tive conhecimento até ontem. Por quê? Porque ao subsídio diário e ao subsídio de representação, tanto do diretor das pescas como do ministro. E tomei conhecimento ontem que um elemento que trabalha no departamento administrativo das pescas ligou ao departamento financeiro, um elemento, o contabilista do departamento financeiro da agricultura, a solicitar como é que se prepara, qual é o PRDM para o ministro, para o diretor, qual é o subsídio de representação. E o problema que se coloca, ao telefone, houve uma cacofonia. O contabilista do Ministério da Agricultura disse ao contabilista, se calhar, o funcionário da direção das pescas, trata de $60 por dia, e a outra parte entendeu $160. E, inclusive, a própria empresa já constatou isso, já corrigiu e tudo isso. Agora, no acordo dizia que a direção das pescas devia apresentar uma fatura por forma a Equador e a AGAC, de forma que $350.000 que está no acordo entrasse para o cofre do Estado. E um dos funcionários da direção das pescas, ao preparar o documento, em vez de pôr USD dólar, colocou euro e não escreveu por extenso. E deram entrada a Equador e enviaram para a empresa. E a empresa automaticamente reagiu. Estimado diretor, há um erro na fatura, posto que ele pago em dólar e não em euro. Logo, isso foi corrigido. Logo, para dizer que estou completamente tranquilo sobre isso. Agora, o que gostaria também de dizer é, a nível das pescas, para que se conceda apoio aos pescadores e tudo isso, sobretudo uma classe muito vulnerável, isso normalmente tem sido feito através dos acordos
que a direção das pescas, o Ministério assina com a União Europeia, os acordos, a concessão de licenças que eu tenho estado a assinar, esse acordo que faz entrar 350 mil dólares para o cofre, para o Tesouro do Estado, e segundo a lei, a própria direção das pescas recebe 35% desse valor para fazer o investimento no setor das pescas, apoiar os criadores, as palaieiras e tudo isso. É com essa dinâmica que nós estamos a fazer o trabalho. Agora, eu posso compreender, como disse, o engenheiro, os outros diretores passaram por lá, assinaram, os ministros do ADI assinaram com a União Europeia e ninguém questionou que como é que se vai assinar, discutir o protocolo com a União Europeia quando a União Europeia paga a passagem, paga a estadia. E é a mesma coisa que nós fizemos. Inclusive, no Ministério eu disse às pessoas, todas as viagens, os seminários e tudo isso, participações e tudo isso, que não acarreta encargos para o cofre do Estado, podem contar com o meu aval. Eu só interrogo, só tenho que analisar, sobretudo quando se trata de formações, viagens que acarretam encargos para o cofre do Estado. Logo, eu estou sereno, tranquilo. E eu vou dizer mais. Eu fui selecionado como treinador do Ministério da Agricultura e Pesca e Desenvolvimento Rural. E a equipa tem estado muito dinâmica e por todo lado onde nós passamos, granjeamos simpatia. As pessoas dizem, poxa, isso é que é. O Ministério está em marcha com nova dinâmica e tudo isso. Por todo lado, eu recebo tanta gente e de vez em quando os elogios são tantos ao Ministério da Agricultura que próprio nós sentimos desconfortáveis. Mesmo estrangeiros. Os estrangeiros foram lá meter uma equipa dos estrangeiros que cá está e disse, senhor ministro, Ministério da Agricultura, primeiro... Ministério da Agricultura, bom trabalho. Nós fazer sondagem, Ministério da Agricultura, primeiro. Eu disse, o quê? É certo isso? Sim, nós temos informação. Senhor Ministro, por outro lado, temos aqui na denúncia, a denúncia diz que de forma deliberada e consciente, o diretor das pescas, o chefe de departamento de investigação e proteção de recursos halieuticos e o assessor do ministro das pescas agiram com a intenção de obter benefícios ilegítimos e causar prejuízo à agência Equador. Crimes, portanto, são acusados de crimes de abuso de poderes, participação económica em negócio e corrupção passiva para ato ilícito. Senhor Ministro, tinha conhecimento da participação dos denunciados acima referidos na empresa Só Pescozer Limitada? Muito bem. Bom, são duas questões. No que concerne ao acordo de pesca, fica claro, tá vendo, que o ministro deslocou-se para assinar o acordo e mesmo se fosse ainda hoje, eu teria assinado. E relativamente agora, a esta no questão? que concerne associações, eu também tomei conhecimento das associações ainda ontem, para dizer, e depois digo mais, esta associação que foi... existia já uma associação a nível das pescas, tomei conhecimento ontem, chamada Cipesca. E esta associação, esta empresa, associação, existe já ao nível, digamos, é uma associação criada pelos funcionários lá da direção das pescas, e existe desde 2006. E esta associação ficou moribunda, uns participavam, outros davam vida, e eu não tinha conhecimento disso. E eu tenho aqui, nota, para ver já, que o ex-diretor das pescas do ADI, o engenheiro João Pessoa Lima, faz uma nota em 20 de março de 2012 a pedir a sua integração na sociedade, na empresa Cipesca. Quer dizer que o diretor das pescas, que era ex-diretor das pescas, que era do ADI, queria fazer parte da empresa. E como queria fazer parte da empresa, tinha conhecimento da existência da empresa. E eu coloco a questão, ele chegou a informar o ministro Agostinho? Sim ou não? Se informou, o que fez o ministro Agostinho na altura? Se não informou, então o ministro estava inocente, o diretor sabia, devia informar o ministro. E é a mesma coisa que acontece agora. Eu também estou inocente. Tomei conhecimento da existência da empresa e tudo isso ontem. Agora, como é que o diretor do ADI pede para integrar uma empresa que sabe que não devia existir? E, para dizer mais, esta empresa ficou moribunda, e tendo em conta o pedido de integração do ex-diretor do ADI, das pescas do ADI, em fazer parte da empresa, foi assim que eles decidiram, e por quê? Porque alguns membros não davam vida e outros davam vida, então decidiram, como quem diz, recriar a empresa. Por essa razão é que surge essa empresa Soscopose ou qualquer coisa, Soscopose, que eu nem tive conhecimento ontem. Então, de forma a facilitar a entrada do João Pessoa, que foi diretor das pescas, do ADI. E isto foi feito em junho e julho do ano passado. E eu não era ministro. Agora, era o ministro cessante que devia ter tomado medidas, se é que tinha conhecimento. Agora, deixa-me explicar.
O ato que fizeram agora no fevereiro deste ano, ao nível do guichê único, foi uma questão da oficialização. A empresa já tinha sido constituída. Porque há muitas empresas constituídas que ainda não oficializaram ao nível do guichê público. E é isso que eles, guichê único, é isso que eles foram fazer em fevereiro. E como quem diz, eu também não tinha conhecimento. Agora, quando se fala da questão da promiscuidade, quando se pensa que alguém prevaricou e tudo isto, eu estou à vontade. Porque eu não vou ao computador da divisão das pescas vigiar as correspondências dos funcionários que fazem parte da associação ou outros funcionários. Agora, fizeram muito bem em trazer isso à tona, inclusive eu também tomo conhecimento. E o que é que vai fazer depois de tomar conhecimento? Não, eu não digo a justiça. No nosso país existem pessoas formadas, competentes para dizerem a justiça. E o facto de eles terem levantado essa questão é muito importante, porque vai ao Ministério Público, vai aos tribunais, vão fazer, eu espero que a Justiça faça um trabalho brilhante, porque envolve um membro do governo, envolve as pessoas da divisão das pescas, é muito importante, só que o que eu quero pedir aos fazedores da Justiça é que a celeridade, para que em 2 semanas isto fique claro, para que se saiba quem tem culpa, quem tem razão. E eu digo mais, porque o objetivo é abater a figura do ministro da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, Antônio Dias, que granjeia muita simpatia no seio dos pescadores e dos agricultores. E eu estou determinado, eu vou sair muito fortalecido disto. Senhor Ministro, vai e vou ganhar muito maior dinâmica. Nesse caso, vai manter a equipa da direção das pescas? Como eu próprio disse, o ministro da Agricultura não diz a justiça. Para me facilitar tomar medidas de conformidade com a lei, é preciso que eu tenha elementos. Quer dizer que ainda tem confiança na sua equipa? Como quem diz, veja só, todos são inocentes. Eu não sou jurista, mas pelo menos até a data presente, todos são inocentes. Cabe o Ministério Público e os tribunais decidirem. Quando eu tiver o acórdão dos tribunais, eu, enquanto ministro, decidirei de conformidade com a lei. Porque eu quero é a transparência, a honestidade, a seriedade, a lealdade. Senhor Ministro, muito obrigado. Não, desculpa lá, eu quero dizer ainda, quero falar um pouco ainda, desculpa lá. E quando os que dizem a justiça fizerem o seu trabalho e apurarem que o ministro da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural não está envolvido neste processo, é inocente, eu quero, ou seja, é preciso que o ADI também faça a mesma propaganda, da mesma forma, com a mesma amplitude, da mesma forma como fez alastrar isso ao nível nacional e internacional, que também um acórdão que vai dizer que o ministro da Agricultura é uma pessoa íntegra, séria, honesta, também eles têm que fazer para disseminar esta informação. E depois, o segundo, tem que fazer um pedido de desculpas a mim e ao meu partido, o PCD. E outra questão, vão ter que negociar comigo para uma indemnização pelos danos morais causados. Porque se eles não fizerem isto, se não fizerem isso depois do acórdão de quem diz a justiça, se não fizerem isso, na minha opinião, é um partido que já não merece qualquer consideração desta nação. Obrigado. Muito obrigada. Estivemos então com a reação do Ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural em relação à denúncia feita pelo ADI. Assinala-se hoje o Dia Internacional da Família sob o lema Mães e Familiares, Desafios no Mundo em Transformação. A evolução da família santomense nos últimos anos tem sido pela negativa. É a opinião de algumas pessoas inquiridas hoje pela TVS. Independentemente da cultura, a família é considerada a base da sociedade. É na família onde o indivíduo é preparado para enfrentar o mundo, além de ser o berço do amor, união, companheirismo, presença e entrega. Nos últimos anos, falar da família em particular de São Tomé e Príncipe propõe-nos uma profunda reflexão. Basta olharmos para a composição das famílias. A casa que é unida, a casa não é unida, porque tudo vem do civil em cada casa, porque a casa normalmente
é bem unida, que até pessoas têm passam a ser apaixonadas, mas também a casa não é unida. Apesar que hoje, como é uma evolução do país, mas é muito pouco para estar assim muito unida. Isso é para que eu tenho mesmo certeza, porque vejo como a educação de ontem para a educação de agora. A educação de ontem era muito mais, apesar que as coisas eram mais incultas, né? Mas a razão para hoje é uma evolução, mas contudo não é muito unida também como é negativa, é negativa. Com o aumento do consumo do álcool e do fraco poder financeiro das famílias, acredita-se que esses fatores tenham contribuído para o desmoronamento da família são-tomense. Só que há uns conflitos, né? Que é o caso de agressão física que está a existir por ignorância nossa própria, é que está a destruir tudo. A família está, além da violência, acha mesmo que hoje a família, os filhos veem a família como era antigamente? Não, em princípio não. Isto porque, bom, pronto, miúdos de agora, garotos, os filhos de agora, há que tem o mínimo respeito. Há outro também que, pronto, causa casos que não faz sentido e põe só o pai e a mãe na cruz, como dizem. E que eles tentam incultar sobre desse caso, porque nosso país é um país muito simples, não é um país de conflito. Então nós não queremos que hoje em dia para entrar causas entre um e outro. Porque a família precisa se organizar? Claro, nós precisamos unir uns aos outros, formalizamos uma família completa. Nós não queremos nada de ignorância nem casos violentos. O resultado destas situações tem com certeza um reflexo negativo para o desenvolvimento do país. A pobreza é um dos principais problemas das famílias santomenses. A afirmação é de alguns líderes religiosos que têm desempenhado um papel importante na educação da sociedade. Em primeiro lugar, muitos problemas da família têm a ver com a própria pobreza. E a pobreza que às vezes leva a determinados comportamentos que criam de facto muitas dificuldades na família. E esses comportamentos, em determinadas situações, ainda ajudam a mais pobreza. Dou, por exemplo, o exemplo do álcool. As famílias tantas vezes acabam por, com o álcool, tentar esquecer a pobreza em que estão, mas criam ainda mais situação de pobreza, mais dificuldades ainda, portanto, mais problemas ainda têm. O problema da própria violência na família. A família devia ser, em primeiro lugar, a grande escola de amor da vida. Relações entre o homem e a mulher não serem relações de família, relações de respeito, relações de amor, mas serem tantas vezes relações de afirmação de poder. Quantas vezes a pessoa tem mais uma mulher porque subiu de posto no emprego. Portanto, a mulher acaba por ser uma afirmação de poder para aquela pessoa, com muitos problemas depois, porque quando isso acontece, instrumentaliza-se o outro. Cria-se pouca autoestima, cria-se insegurança nas pessoas, desvalorizam-se as relações humanas, cria-se de facto violência, etc. E, portanto, a família em São Tomé, de facto, está com muitos problemas. Aliás, eu diria que a nível mundial hoje, a família sofre muitas pressões. Eu penso, não é? O que eu penso é que algumas famílias, algumas células de família se perdem porque alguns filhos são abandonados e, no entanto, algumas esposas, algumas mulheres, digamos, algumas mães são abandonadas pelos maridos e etc. Então, isto provoca que a estrutura da família comece a perder um pouco, tornando-se necessário, não é verdade, voltarmos ao passado, tanto encontrarmos uma coesão da parte da estrutura da família, para que realmente ela possa estar estruturada, não é? Estar, digamos, a encontrar o papel pela qual ela deve desempenhar no meio da sociedade, o papel, digamos, educador, papel apaziguador, é a família que apazigua os conflitos, não é? E etc, etc. Antes de chegar ao Estado, está a família em primeiro lugar, para chamar a atenção a algum jovem, ou algum adolescente por algum erro que ele cometeu. Agora, se não houver controle da família, tudo passa para a autoridade. Temos tido um papel educador.
independentemente da doutrina da Igreja, tanto dos princípios da Igreja, temos tido um papel educador, porque temos feito muitos seminários. Podemos dizer que a família santomense, Maria das Partes, a família santomense são crentes. Podemos verificar cada domingo, vão à igreja e tal. Isso demonstra que realmente são crentes. Mas pronto, nós somos um país que fomos colonizados, né? Viemos da colonização. E a família não foi antes preparada para que realmente hoje possamos ver uma família como se pode ver uma família. E a situação... Essa falta de estruturamento familiar que quer dizer? Eu quero referir mais... Não desestruturação, mas eu quero dizer mais o fator que às vezes provoca situações, às vezes graves na família. Por exemplo, em Santo Tomé e Príncipe, né? Há muito problema de separação, há muito problema familiar. Isso deveu muito mais a problema econômico. Hoje, muitas mães que são chefes de família e não têm também recurso. E às vezes dentro da família, o pai não tem uma possibilidade de realmente assegurar a família. Isso muitas vezes acontece, que é sempre briga, sempre problema, sempre separação e tal. E nós, a parte da igreja, aconselhamos a família constituída na base do amor. Um homem e uma mulher se unem e têm filhos e tal, na base do amor. E amor é um dos mandamentos da lei divina. E se cada família optasse para isso, porque amor tolera, amor perdoa, amor faz muitas coisas. E com amor nós vamos conseguir talvez fazer vincular mais essa vivência familiar, de modo que as coisas possam ganhar uma melhoria. Por ocasião do Dia Internacional da Família, o Ministro da Saúde e Assuntos Sociais chamou a atenção das mudanças que se têm vindo a verificar na família, em que as novas gerações exigem formas alternativas de convívio familiar e, consequentemente, a reformulação de valores e conceitos. A família santomense está cada vez mais distanciada do modelo tradicional, mas um importante período de transição e mudanças se faz presente. Desta forma, é necessário o entendimento das transformações sociais e culturais que vêm acontecendo. No entanto, qualquer que seja a estrutura da família do futuro, há necessidade de se manterem vínculos afetivos. Se a família perdeu algumas coisas, também ganhou outras. Para melhor ou para pior, a verdade é que o conceito da família se alterou e hoje os aspectos familiares já não se figuram todos da mesma forma. Apesar das diferenças, o valor da instituição família precisa de ser lembrado e celebrado. Neste dia, rendemos homenagem às famílias e principalmente às mães, chefes de família, que têm desenvolvido um papel preponderante ao longo do século e que vêm lutando pela igualdade, justiça, paz e desenvolvimento. Concluímos assim esta edição do Telejornal no Dia Internacional da Família. Em nome de toda a equipa, boa noite e até amanhã.